Pessoal, tudo bem? Estamos aqui para estudarmos a lição, A 13ª lição, última lição do trimestre, que tem o título Escolham Hoje. E hoje é domingo, 21 de dezembro. E o título da lição de hoje é Vocês Estavam Lá. A lição de hoje, ela traz para a gente a leitura do capítulo 24 de Josué, do verso 2 até o verso 13. E esse texto vem fazendo aqui um apanhado, uma cronologia dos eventos desde Abraão até o momento em que eles estavam ali falando de tudo que Deus havia feito por eles. Eu quero ler esse texto aqui, mas pretendo não alongar muito aqui o vídeo, tá? Então aqui a partir do verso 2 diz assim: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente, vossos pais, Tera, pai de Abraão, e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho. E, clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe à terra dos amorreus que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém os entreguei nas vossas mãos e possuístes a sua terra e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes e cidades que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Bom, como eu disse, o título da lição de hoje, Vocês Estavam Lá. Primeiro ponto, esse povo que aqui estava agora, neste momento, ouvindo esse sermão, eles não estavam lá, fisicamente ali, eles não estavam lá. Eles não estavam na época de Abraão, eles não estavam na época de Esaú, de Jacó e tal, na época do Egito. Perdão. Mas aqui vem trazendo essa passagem, a lição vem mostrando pra gente que as promessas e as atitudes que Deus fez pelo povo no passado, eles naquele período deviam considerar como sendo feito a eles, como sendo um único povo. E ele vem trazendo mais detalhes, dizendo que assim como aquele povo devia entender que o Deus que havia libertado o povo do Egito era o mesmo Deus que abençoava eles naquele momento, também para nós hoje, 2025, é o mesmo Deus nosso também. Então nós podemos nos apossar das promessas que Deus nos faz, que Deus fez para o povo também, no povo antigo, também a nós. Nós devemos nos apegar às promessas de Deus e às bênçãos que Ele promete, E uma outra coisa que a lição vem trazendo para a gente hoje é que tudo o que foi feito aqui, Deus vem falando que Ele fez, Deus fez.
E clamando vossos pais, verso 7, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, trouxe o mar, verso 8, daí eu vos trouxe a terra dos amorreus que habitavam da além do Jordão. Enfim, e toda vez é Deus fazendo, é Deus trazendo as bênçãos, é Deus livrando o povo. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, os egípcios perseguiram vossos pais com carros, com cavaleiros até o mar vermelho. Verso 5, então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele. Então, o povo aqui não tem mérito algum nas batalhas, não tem mérito algum na possessão, não tem mérito em nada. Tudo foi Deus quem fez, né? Por meio, como nós já vimos, da aliança que ele mesmo havia feito entre ele e o povo de Israel. A lição ainda vem falando o seguinte, Deus é o principal agente das ações do passado revisado. Aqui vem os verbos, tomei, dei, enviei, atormentei, fiz e tirei, te livrei, etc. Israel não era protagonista da narrativa, mas seu coadjuvante. Foi Deus que havia criado Israel. Se ele não tivesse intervido na vida de Abraão, eles estariam servindo aos mesmos ídolos, como aqui disse no início da leitura, de que Abraão, servia outros deuses além do Eufrates. Então Deus podia ter deixado Abraão lá e toda a geração de Abraão ia estar servindo os mesmos deuses, mas Deus chamou Abraão, Abraão aceitou a aliança e a partir dali vem aí a nação escolhida por Deus para ser o representante dele aqui na terra. E mais uma parte aqui da lição diz assim, o discurso do Senhor contém uma mudança que ocorre 5 vezes entre vocês e eles, os antepassados. Os ancestrais e a geração de Siquém foram tratados como um só. Josué estava procurando mostrar o que Moisés já havia afirmado em Deuteronômio 5:3, que o Senhor não havia feito aliança apenas com os antepassados, mas com todas as pessoas que estavam presentes no momento do discurso de Josué. A grande maioria que estava lá não tinha vivenciado o êxodo. Nem todos estiveram no Horebe. No entanto, Josué disse que todos eles estiveram lá. Em resumo, as lições do passado devem ser apropriadas pelas novas gerações. O Deus que atuou em favor dos antepassados no passado está pronto para agir em favor da geração atual, que é a nossa. Então nós devemos também confiar nas promessas de Deus, no que Ele fez, faz e ainda fará por cada um de nós, porque afinal também somos o povo desse Deus maravilhoso, tá bom? Então vamos confiar nesse Deus e estar sempre dispostos também a viver de acordo com a vontade dEle. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, mais uma vez, pelo estudo, pelos ensinamentos. Obrigado porque o Senhor fortalece também a nossa mente, a nossa convicção de que o Senhor que esteve com aquele povo no passado também está conosco hoje. Te pedimos poder do Espírito Santo para vencermos as batalhas, as lutas espirituais que temos, os nossos defeitos de caráter, os nossos pecados, e que a cada dia a vida de Jesus Cristo seja refletida em nós. Dá-nos a tua graça, o teu perdão, oramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, fique com Deus, tenha bons estudos, uma boa noite e até amanhã.